Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos na Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, mais uma vez é motivo de alegria estarmos aqui. Essa sexta-feira, no nosso culto de cura e de libertação. Embora, olhando aqui, nós vemos poucas pessoas, mas é aquilo que eu tenho sempre dito. São esses que estão aqui que o Senhor tem tratado hoje. Glória a Deus. O Senhor vai falar. Se está aqui, tenha certeza que o Espírito Santo, Ele te conduziu até aqui. E Deus tem algo a tratar com você hoje nessa noite. Glória a Deus. Ontem eu recebi uma mensagem do pastor Vando. E assim como eu estava fazendo um serviço, eu não estava mexendo no celular. Aí à tardezinha eu vi, o pastor passando. Meu irmão, você teria disponibilidade para estar ministrando amanhã? Falei, ai Jesus, eu posso estar com certeza, em glória a Deus. E é sempre assim um motivo de preocupação, irmãos. Apesar que nós estamos acostumados a estar aqui, mas é como nós falamos. Realmente, toda vez que nós viemos aqui à frente, dá um certo friozinho, uma ansiedade, aquela tremedeirazinha, um certo calor, às vezes até uma certa suadeira. Mas isso é normal, faz parte, Nós somos humanos e somos movidos por emoção. Mas estou feliz por estar aqui. Já senti a presença do Senhor nesse lugar, além do louvor. Sabe, irmãos, é um momento maravilhoso quando nós estamos louvando e verdadeiramente nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Como o pastor Nicodemos aqui na quarta-feira estava pregando, estava ministrando, e os irmãos lembram bem o que ele falou, Pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, Deus levanta, mas adoradores, Deus procura. E aqui são os verdadeiros adoradores. Eu me coloco nessa posição como verdadeiro adorador. Eu sou um mantegão mesmo, vamos falar para os irmãos, sabe? Eu sou movido por muita emoção. O louvor toca a minha alma, ele mexe comigo, entendeu? Eu sinto muito a presença de Deus, isso é maravilhoso. Estando eu aqui ou estando sozinho, se eu estiver na minha casa a louvar, vocês podem ter certeza que é da mesma forma aqui, sabe? As lágrimas vêm, muda o olhar, a voz sobe, o clamor sobe, porque é maravilhoso, irmão, nós estarmos na presença de Deus. Pedido, Senhor, recebe o meu louvor e a minha adoração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Antes mesmo do pastor Vando me fazer o convite, essa palavra aqui, ela já estava me perseguindo. Eu acordei algumas noites e veio sempre essa palavra aí no meu coração e na minha mente. Aí eu pedi uma orientação para Deus, falei, Senhor, chegado o momento, eu vou aproveitar deste momento a qual o Senhor tem tocado em meu coração. Eu já trouxe essa palavra aqui, eu acredito que tem. Se eu não estiver mentindo para os irmãos, não tenho certeza, mas eu acredito que perdi uns 2 anos já. E todas as vezes que nós falamos é sempre diferente uma da outra. Seja qualquer outro que subir aqui, ele vai falar diferente, se a irmã subir vai falar diferente. E todos vão estar falando a mesma coisa, mas de forma diferente. Assim como o Espírito Santo nos conduz, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou estar lendo com os irmãos aqui até o verso 11, amém? Diz-nos assim a palavra a respeito de Ananias e de Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando, a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram.
Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam a terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés os que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Irmão, curvem suas cabeças. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e amado, Senhor, no momento, ó Deus, de estarmos, Senhor, ministrando a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa, Pai, Senhor, tocar em cada coração neste momento, Senhor. Ele possa, Pai querido e amado, Senhor, trazer nesta noite conforto, Pai, trazer, ó Pai, Senhor, mudança, trazer renovo, Pai, Senhor, trazer esperança, meu Deus, trazer, ó Pai, Senhor, forças para o abatido, meu Deus, forças, Senhor, para o desanimado, Senhor, colocando, ó Pai querido e amado, Senhor, em nossos corações, ó Pai, Senhor, colocando no coração da Tua igreja, ó Pai, Senhor, o desejo, ó Pai, Senhor, de sermos, ó Pai, Senhor, orantes, perseverantes e fiéis. Pai querido e amado, Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, Senhor, através da Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vamos estar falando a respeito de um casal, Ananias e Safira. Nós entendemos que no livro dos Atos dos Apóstolos, ali no seu capítulo 1, nós vamos estar falando dos apóstolos, nós vamos estar falando do Pentecostes, da ascensão de Jesus, e nós vamos encaminhando um pouquinho mais para frente. Nós vamos pegar o 2, o 3 e o 4 e chegaremos ao 5. Interessante é dizer que Jesus, ele ressuscitou, voltou para os seus discípulos, seus apóstolos, e ficou por 40 dias os instruindo. Após o momento em que a colheita estava pronta, Jesus, ele se acendeu, e era momento agora dos seus discípulos começarem a fazer essa colheita. Ou seja, ali começa-se a iniciação da igreja. Nós falamos da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, no momento de apostasia, na qual o Império Romano dominava sobre aquele povo. Era um momento de medo, um momento de dificuldade, pois o conhecimento vinha apenas do templo. Agora nós vemos que a igreja ela começa a ser instituída pelos apóstolos. E fazer o que, irmãos, quando nós não conhecemos aquilo que nós vamos lidar, aquilo que nós vamos fazer? Vejo os apóstolos, eles conheciam Jesus falando, sabiam, eles conheciam, tinham todo o entendimento do que se explicava dentro do templo. Só que agora chegou a vez deles tomarem a frente. Quando eu tenho conhecimento de uma coisa, eu estou aqui, o pastor prega, maravilhoso, todos estão aqui, nós louvamos, nós nos alegramos, nós cantamos, nós ofertamos, glorificamos, pulamos. Só que às vezes acontece momentos igual agora, ele me chamou. Às vezes você é pego de surpresa, você pode ser chamado numa coisa que você não domina, e fazendo o que agora? Se naquele momento de Pentecostes ali havia naquele cenáculo 120 pessoas, a qual o Espírito Santo desceu sobre eles, e ali trazendo o poder àqueles homens. Nós vemos no crescimento da igreja, a qual pouco tempo depois, numa ministração de Pedro, 3.000 almas se converteram. Ou seja, de 120, irmãos, da noite para o dia, em alguns dias, você passar de 120 almas para 3.000. E como conduzir esse povo agora? Fala, é como se nós estivéssemos aqui hoje, nós estamos aqui em 50, 60 pessoas, a votação do nosso tempo aqui, e de repente surge-se uma pregação, ou vamos fazer um culto fora, um culto no parque aí, e junta-se uma demanda grande de pessoas, e o Espírito Santo ali usando o pastor, usando aquele que estiver ministrando ali, e começa a se juntar almas, e todos acabam aceitando, e de repente lá fala, olha, numa pregação, um determinado pastor ali da Pentecostal, Brasil para Cristo,
500 almas se renderam. E como que nós vamos fazer para trazer essas almas para cá? O que fazer para dar conta desse povo? E nós vemos que naquele tempo, a igreja em seu crescimento, a igreja ela tinha uma visão. A visão era o quê? Tudo que eu tenho, eu vou pegar, vou vender, vou transformar isso em valores e vou colocar aos pés dos apóstolos. Essa era a visão da igreja primitiva. Às vezes, irmãos, nós vemos nos dias de hoje, aí, quando nós falamos coisas a respeito de igual da visão, na forma que eles faziam, nos dias de hoje, quando se fala em valores, às vezes parece que machuca as pessoas. Parece que alguma coisa vem contra, talvez a palavra te confronte, ou não seja isso que você esteja querendo ouvir. Mas nós vemos que aqueles que estavam ali, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aqueles que estavam ali, eles tinham algo de Deus para poder fazer isso, porque ninguém entrega aquilo que é seu, irmão, para dar para uma obra. E a palavra diz que existia um certo homem chamado José, a qual os apóstolos chamavam de Barnabé. Este homem era de Chipre, e ele tinha um campo, uma terra no campo, e ele vendeu e entregou ao pé dos apóstolos. Nós vemos que uma igreja em formação, era bonito de se ver aquilo, olha ele fazendo. Toda vez que nós vamos fazer algo pela igreja, principalmente quando nós somos novos convertidos, nós estamos no primeiro amor, irmãos, é aquela maior euforia. Todos vocês passaram por isso, eu passei por isso. Nós queremos fazer, nós queremos estar na igreja de manhã, à tarde, à noite, estamos orando na madrugada, sabe? É aquele fogo, aquela emoção. Nós estamos ali porque nós somos pau para toda obra, estamos ali para o que der e vier. Mas com o passar do tempo, muitas das vezes, nós vamos nos acomodando e parece que isso vai perdendo um pouco de sentido nas nossas vidas. Nós começamos a esfriar, nós começamos a entrar numa zona de conforto e deixar com que o comodismo venha tomar conta. Já não tenho mais aquele amor, já não sou mais aquele ofertante que eu era, já não sou mais aquele dizimista, já não quero mais cantar. Quando eu venho, todos cantam, eu fico ali de cabeça baixa, eu estou frio, eu estou me afastando de Deus, eu coloquei uma barreira entre mim e Deus. Mas nós vemos que aquele que anda na contramão de Deus, aquele que pratica o mal, a palavra de Deus nos diz assim: se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, você vai ser luz. E muitas das vezes nós cometemos algumas besteiras, alguns atos aí que nos afastam de Deus. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo que dentro de nós habita, por momentos impensados, por ouvir, como disse o pastor aqui, por ouvir vozes que não era para nós estarmos ouvindo. A voz de quem nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos ouvindo a voz dos homens, estamos ouvindo o sopro que o inimigo tem soprado em nossos ouvidos, tem mesmo em momentos inconscientes. Nós acabamos por esmorecer, nós acabamos deixando de fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo para o qual nós fomos separados, escolhidos e chamados. É difícil muitas vezes, irmãos, nós entendermos o que Deus quer conosco. Você já se perguntou: Senhor, o que tu queres comigo? Eu sempre digo: para qual o propósito que eu nasci? Qual é o teu propósito para a minha vida? O que tu queres para a minha vida? Às vezes nós passamos momentos de caminhada, de dificuldade, e nós somos repletos de amigos, nós somos repletos de familiares, todos nos amam, todos gostam de nós. Ah, porque você é meu primo isso, meu primo aquilo, meu top, você é meu irmão, você é meu colega, você é meu amigo. Mas nos grandes momentos de dificuldade, aonde estão os seus parentes, os seus conhecidos, os seus amigos, os seus irmãos? No momento de dificuldade só tem um irmão, só tem um que é fiel, que nunca vai te abandonar. Ainda que teu pai e tua mãe venham te abandonar, ele não vai te abandonar. Tenha a certeza disso. E nós ficamos vendo essa situação, e muitas vezes nós acabamos por nos frustrar. Vem as frustrações, vem as dificuldades, porque nós temos aprendido, nós fomos ensinados. Hoje nós temos um pastor aqui que nos ensina. Na igreja primitiva lá tinha os seus apóstolos ensinando. Eu vejo aquele povo ali
ali com aqueles apóstolos, e a palavra diz assim que ali eles eram unidos na comunhão, na união e na unidade, no partir do pão e na oração. E ali cada alma que estava, aleluia, era temente a Deus. Irmão, nós temos que ter temor a Deus. Provérbios diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Às vezes nós fazemos coisas e não tememos a Deus, ou nós fazemos e esquecemos até que fizemos e não pedimos perdão, não nos reconciliamos, não voltamos atrás e paramos para pensar. E eu tenho sempre dito os nossos erros e as nossas falhas, e vou repetir mais uma vez: pecado, ele não tem data de validade, ele não tem tempo de expiração. Até que ele seja confessado, ele vai ser um peso na sua costa, ele vai estar sobre você, ele vai ser um jugo. Isso vai pesar, vai te cobrar. O acusador vem e vai te acusar. Você vai se sentir pesado. Muitas vezes você não se perdoa. Você foi perdoado já por Deus, mas muitas vezes ainda você fica com, eu vou dizer assim, a mágoa. Não é nem aquilo que é de Deus. Você fica com a mágoa, um peso sobre você, porque você não fez aquilo que era certo. Às vezes, por alguns momentos, por pouco tempo, nós erramos. Veja bem, vamos voltar lá atrás. A mesma igreja, o mesmo pastor, todas as pessoas reunidas na mesma igreja, o mesmo pastor. Um fez errado, todos ali estavam fazendo certo, mas a Bíblia nos relata de Ananias e Safira. Se eles tinham o mesmo ensinamento, o que acontece que não entrou no coração deles para que viesse fazer errado? Não é a mesma pregação? Não é a mesma palavra sendo ministrada? Não é o mesmo carinho? Não é o mesmo amor que está sendo dado para todos? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra diz assim que Satanás caiu porque ele não se firmou na verdade. E foi o caso de Ananias e Safira. Eles não se firmaram na verdade, irmãos. Você pode estar dentro da igreja, você pode fazer N coisas. Se você não se afirmar na verdade, você vai escorregar, irmão. Porque nós somos homens, você vai escorregar. Você vai pisar, você vai escorregar, você vai cair, você vai se arrastar. Mas o mais importante é reconhecer e pedir o perdão a Deus. Aleluia. Talvez, ao falar aqui, ao que nós vemos das Escrituras, Ananias, ele não teve uma chance, porque ele confirmou. Ele tinha uma aliança com a sua esposa e confirmou. Quando Pedro pergunta: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Irmãos, é o grande perigo das alianças, é o grande perigo dos contratos, de junções, de sociedades. Nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Muitas das vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, ele é só aparentemente bom, mas lá na frente vai te dar dor de cabeça. Aquilo que parece ser doce, mais tarde ele vai ser amargo. O que está sendo bom agora, mais tarde vai ser ruim. Eu não tenho dito, pecar é ruim. Pecado é ruim. Pecado não é ruim, irmão. Pecado é bom, ele é ótimo. Por quê? Porque ele está alimentando a sua carne. É a tua carne que quer pecar. O teu espírito ali está firme e forte, mas a sua carne é fraca. É uma luta diária dentro de nós todos os dias. Se nós não alimentarmos a nossa parte espiritual, com certeza ficaremos vulneráveis. A palavra de Deus nos diz assim: submetei-vos a Deus e resisti a Satanás, e ele fugirá de vós. Verdade. Ananias não podia ter se submetido. Ananias não podia ter se submetido, mas ele preferiu que um acordo com a esposa. Falou: olha assim, ó, olha, eu vou fazer o seguinte, vou vender isso aqui. Eu tenho lá minha casa, eu vou vender minha casa. Supondo, irmãos, estava vendo uma casa no valor de 300 mil reais. Aí eu chego para o apóstolo Pedro, vou diante do apóstolo Pedro, 150 mil reais. Ele, como um homem cheio do Espírito Santo, cheio da revelação de Deus, vai falar para mim: Paulo, por que você fez isso? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus, você mentiu para o Espírito Santo.
Por que você fez isso? A casa não era sua? Se você conservasse, ela não seria sua. Se você vendesse, não estava dando nas suas mãos? Ou seja, alguém pediu para você vender? Alguém pediu para você ofertar ou colaborar? Alguém te forçou? Não, você não foi forçado a nada. Você fez por quê? Porque é aquilo que eu estou falando. Quando não estamos firmados na palavra, nós fazemos besteira. A palavra diz que José, ali Barnabé, ele vendeu aquilo que ele tinha no campo e entregou aos pés do discípulo. Ananias e Safira, eles também eram ovelha do mesmo rebanho, da mesma igreja. Mas talvez eles ficaram maravilhados com o que aquele homem fez e ele pensou em fazer a mesma coisa. O pensamento dele talvez tenha sido um pensamento bom, sim. Talvez aquilo que ele tenha feito foi bom, foi ótimo. Só que a forma que ele conduziu foi errada. Por que ele não entregou tudo? Talvez ele tenha guardado um pouco, porque pensou, vai que isso aqui não dá certo, vai que eu preciso mais tarde, eu tenho algo para me segurar, algo que possa me sustentar durante o tempo. Mas eu digo para os irmãos, qual de nós que, entregando aquilo que nós temos para Deus, qual de nós passamos necessidade a ponto de passarmos fome, não conseguirmos pagar as nossas contas, a ponto de perdermos nossas casas, carro? Ninguém passou por isso, irmãos. Deus, ele não tem deixado. Deus, ele nunca vai deixar você passar. Porque tudo está no controle, debaixo das mãos de Deus. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. E a mesma igreja que estava lá, que era aquela igreja que partilhava, aquela igreja que estava sempre junto, unida, ela é a mesma de hoje, irmãos, só que com uma diferença. Aquela igreja ali, eles estavam no primeiro amor. Hoje as nossas igrejas já não estão mais no primeiro amor. Hoje já existe muita repartição, existe muita briga, existe muito disse-me-disse, eu quero ser melhor, eu quero ser mais, porque eu faço, deixo de fazer. E não é a verdade, irmãos. Nós temos que viver a unidade, vivermos comunhão, vivermos a fé, vivermos o verdadeiro amor. A igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas, irmãos. Ela tinha vários problemas, inclusive, vamos dizer assim, não nem falar para mais, pecados de sexualidade. Agora fala para os irmãos, Paulo, ele desistiu dessa igreja? Paulo não desistiu, irmãos. Ele continuou o trabalho ali, a obra fiel. Nós não podemos desistir. Mas Paulo, ele continuou ali o seu trabalho, as suas atividades. Isso talvez o tenha frustrado, mas ele falava assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou prisioneiro de Cristo. Então, o que o homem fizer ou deixar de fazer, pouco vai importar. O importante é nós estarmos na posição na qual nós fomos chamados. Aleluia. É nós estarmos na posição na qual nós fomos chamados para aquilo que nós temos que fazer. O importante é nós não andarmos na contramão, não nos desviarmos desse caminho, mantermos sempre o foco, estarmos nesse fluxo. Aleluia, Deus. E numa época também, irmão, que dessa dificuldade todinha, a palavra diz assim que o Senhor, ele estava sempre mandando. Aqueles que aceitavam de bom grado, o Senhor estava trazendo, e a igreja ia crescendo, a igreja ela foi crescendo de uma tal forma. E hoje nós temos visto assim, muito crescimento, mas muito crescimento por teorias de prosperidade ali, igrejas oferecendo coisas absurdas, oferecendo riquezas, e as igrejas estão cheias, tá? Parece até a igreja primitiva, ela está cheia de gente, cheia de almas lá dentro. Não, mas não tem se pregado a palavra da verdade, não tem se pregado salvação. O mais importante para nós é salvação. Não importa como nós estamos aqui ou como nós estamos caminhando. O importante, irmão, é quando nós chegamos ao final dessa carreira aqui. De que forma que nós vamos chegar? Nós vamos chegar vivendo a palavra da verdade? Ou vamos chegar ali cantando alegremente, buscando juntar os tesouros aqui, onde o ladrão vai roubar, a caça vai vir aqui, vai roer, a ferrugem vai consumir tudo e perdemos a salvação? De que adianta, irmão, ganhar tudo isso que o mundo oferece e perdemos a nossa salvação? Deus não colocou-nos aqui para nós nos perdermos. Deus, ele quer salvar a todos.
Muitas das vezes nós vamos andar pelo deserto. Muitas vezes Deus vai te colocar para andar no deserto. Um ou outro vai te acompanhar. Só que eles vão andar com você no deserto e não vão chegar até o final. Porque o propósito do deserto e o propósito para a sua vida é para você e não para aqueles que vão te acompanhar. Deus, ele quando quer tratar com o homem, ele leva o homem para o deserto. Sempre digo, a escola de Deus, ele é o deserto. Deus, ele vai te colocar sozinho. Deus vai te colocar no aperto, vai te colocar no estreito, para você entender que ele é Deus, para você entender que você necessita dele, que você é submisso, que sem ele você não pode fazer nada, que você é pequeno, para que você entenda a soberania e a grandeza de Deus, e ver o quanto você é pequeno, o quanto nós somos insignificantes, irmãos. E muitas vezes nós achamos que nós somos demais. Eu acho que eu sou top, porque eu estou aqui na frente, eu sou top, porque talvez eu falo melhor que alguém, eu sou top, porque eu faço e aconteça. Isso não quer dizer nada, irmãos. Já foi dito na quarta-feira aqui, vou tornar a repetir. Isso aqui, para vir aqui na frente, ele põe um monte de gente para cantar, ele põe. Deus, ele quer adorador. Aleluia. E quem está adorando? Será que quando nós estamos aqui adorando, nós temos nos entregado de verdade? Nós temos nos entregado por inteiro ou nos entregamos só a parte? Nós entregamos a metade como Ananias fez? Eu tenho me entregado por inteiro? Eu tenho vindo aqui, a minha adoração tem sido sincera? Deus, ele conhece, irmão, ele sonda o meu coração, sonda o seu. Ele é aquele que conhece os nossos corações e pensamentos. Ele sabe tudo aquilo que você faz, dele não se esconde nada. Às vezes vem palavra de desânimo contra as nossas vidas, vem frustrações, vem aquela palavra de você tem um projeto, um plano, aí vai chegar alguém e vai dizer, não faz não, porque isso aí não vai dar certo, não continua. Aí o inimigo se levanta e fala assim, mas não é você que você diz ser servo de Deus? Outros, ele vai usar alguém para falar isso para você. Não é você que é o crente que fala que Deus faz e acontece? Não para ser o Deus agora, a situação que você está passando. Cadê o teu Deus? Existe, irmãos, acontecem essas coisas. O próprio Jesus foi tentado, irmãos. Depois do batismo aí, foram 40 dias ali de tentação em cima dele, e o diabo tentando. E o diabo, irmãos, ele é inteligentíssimo. Ele tentou Jesus, não foi de qualquer forma, não. Ele tentou Jesus aqui, dentro da palavra. E sabe o que acontece? Muitas vezes ele pega a mentira, ele mistura a mentira com a verdade e te engana. Ele te engana, ele te leva na conversa. Te leva nessa conversa e você mas é verdade? Fala, não, pode fazer, você está fazendo errado. Pode continuar fazendo, tá? Tranquilo, fique em paz. Isso aí não é nada não, todo mundo faz isso aí. Isso é básico, isso aí já faz parte do dia a dia das pessoas. Isso aí já é cotidiano, pode fazer, não pega nada não. E o irmão está lá, vai fazendo, vai fazendo, certo? Vai fazendo. Uma hora a conta vem. Vai chegar um momento que Deus vai fazer igual fez com. Chegou em Samuel e falou assim: até quando tu vai ter dó de Saul? Até quando tu vai ter pena? Vai chegar uma hora que Deus falou assim: muito mais. Já não dá mais para ter vínculo com você, não dá para te ajudar. Porque eu tenho colocado tudo nas tuas mãos. Você não quer, você está desprezando. Nós temos tudo de mão beijada. Hoje nós estamos aqui, nós temos a igreja pertinho das nossas casas. Tem algum governo dizendo que nós não podemos congregar aqui? Não tem. Existe alguma facção criminosa que fala que nós não podemos buscar a Deus? Existe algum exército que se levante e fala, vocês não podem? Não, nós somos livres. Veja a situação daquele povo naquela época. Aleluia. Aqueles foram os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres mesmo, de fé, de coragem, de desafiar Roma. Roma estava ali para isso. Você é cristão mesmo? Negue-se Jesus que você fala que serve a ele, para você ter Deus. Se você não negar, a lâmina vai passar no seu pescoço. Você vai ser crucificado. Era uma forma de oprimir. Hoje nós não temos isso, irmão. Ninguém nos oprime, nós somos livres. Às vezes nós deixamos de buscar a Deus aqui por poucas coisas. Eu não vou domingo na igreja não. Por quê? Porque o pastor falou um negócio que eu não gostei. Porque fulano olhou para mim, não falou, fulano olhou para mim, não. Mano, deixa o pastor para lá, deixa o fulano para lá. O teu alvo é Jesus. Se você for ficar olhando irmãos, ficar olhando o pastor, mano, nós estamos no lugar errado. Aleluia, o nosso alvo é Jesus. Se eu olhar para o pastor, se eu ficar olhando para o pastor volta aqui, olhar para vocês, para qualquer aqui, mano, vou voltar para o mundo. Se vocês olharem para mim, eu vou voltar para o mundo aqui. Fala assim, esse camarada não está com nada. Fala assim, eu vou ser igual a você. Fala a Deus. Nós temos que ser exemplos, mas exemplos de bons cristãos, vamos ser crentes, bons cristãos,
Quando em nós é forjado o caráter de Cristo. Quando nós deixamos o caráter de Cristo ser forjado sobre as nossas vidas. Aí nós começamos a mudar, nós começamos a ter entendimento. A palavra nos diz assim para que nós precisamos ser transformados, renovados, temos renovo de mente, a metanoia. Não, se a nossa mente não mudar, irmão, de nada vai valer. Você vai estar aqui, quando eu falo você aqui, falando geral, igreja. O homem vai estar dentro da igreja, a mulher vai estar dentro da igreja. Não, você vai ser sempre ovelha, mas ovelha sem lã, ovelha vazia. Vai ser árvore cheia de folhas sem fruto. Isso aí serve de quê? Para quê? Assim como nós vemos o joio e o trigo, eles crescendo junto. E os empregados dizendo: Senhor, tu queres que nós vamos lá fazer os apolos? Não, deixa os dois crescer juntos. Quando crescer juntos, se tira os dois, faça os feixes, separa o trigo e o joio, que vai ser queimado. Assim é nas nossas vidas, irmãos. Quando nós andamos dentro da igreja, é a mesma coisa. No mundo é assim, no emprego nosso é assim, no trabalho, na escola. Você vai ver sempre pessoas querendo o teu bem e pessoas querendo o teu mal. Aquilo que eu falo, nem sempre todo mundo que te abraça aqui, que dá essa vida para você, é seu amigo que é seu bem. Não quer. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja pecadora, irmãos. A nossa igreja ela só vai ser uma igreja como tem que ser, segundo a palavra aqui, quando nós formos glorificados. Aleluia, nós estivermos na igreja lá em cima. Mas enquanto nós formos aqui, nós vamos errar, irmão. Vai ter picuinha mesmo. Vai igual um bando de criancinha. Vai ter um mimi, né? Tem a igreja mimizenta, né? Que não se pode falar nada para ter mimi. Porque falou, porque fez acontecer. Vamos ser homens, vamos ser mulheres, nós somos grandinhos, nós já somos bem conscientes daquilo que nós queremos. Muitas das vezes a palavra vem nos afronta, nós ficamos chateadinhos. Mas eu queria chegar aqui hoje, e o pastor chegar e falar assim: olha, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Tá, só por causa de Deus, né? E você faz o que para que Deus faça isso? Queremos bênção, mas não queremos o dono da bênção. Queremos milagre, mas não colocamos o joelho no chão. Queremos cura, mas não oramos. Fica difícil, né? Deus ele faz, irmão, só que também depende de algo de nós. Agora vamos voltar de novo no nosso amigo Ananias. Então ali este homem, entregando parte da sua herdade, da sua renda, Pedro dizendo para ele confirmou que o valor era aquele, e caiu ele morto. Os moços o levaram e o sepultaram. 3 horas, aproximadamente 3 horas depois, Safira chega diante de Pedro na mesma situação. Pedro fala para ela: olha, vem cá, mulher, vem aqui. É verdade que vocês venderam a propriedade por qual valor? Olha a situação, irmãos. Ela ainda teve até uma chance de se arrepender. É verdade? Ele foi lá e entregou. Ele falou: por que Satanás tinha seu coração? Ela falou: é verdade? Ela não sabia, mas ela poderia falar: não é verdade. Nós rendemos uma parte. Não aconteceria isso. Por isso que eu falo, muitas vezes nós falamos assim: a nossa vida é feita de tomada de decisões e escolhas. Às vezes nós tomamos decisões certas, mas fazemos escolhas erradas. Sua decisão está certinha, mas você faz uma escolha errada. Às vezes, fala assim, nos falta maturidade para usarmos somente da verdade. A palavra do Senhor diz assim: que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Você não precisa dar nada, você não precisa entregar nada, mas já que você fez, passa por completo. Não dê sua metade. Não se entregue a Deus de uma forma custosa, de uma forma pesarosa. Que se te pesa servir a Deus, você está no lugar errado. Que servir a Deus é com alegria. Não pode ser pesado. Nós temos que servir a Deus com alegria, embora a situação, a enfermidade está dentro do nosso lar, as dívidas batendo na porta, né? Falou, carne da Casa Bahia lá bombando, carne de PTU, Magazine Luiza, e daí por diante vai, carnezão do carro lá bombando, né? Como diz, aquela Bíblia enorme. Fala assim, é situação, você fica preocupado, mas Deus ele provê. Deus não deixa faltar nada. Nós não vemos quando Deus pede a Abraão
do monte, ele não fala para os servos dele: ó, deixa que eu e o menino, eu e o jovem, nós vamos subir. Depois de termos adorado, nós voltaremos. É aquilo que eu falo. Abraão, no coração dele, ele já tinha matado Isaac. Quando Deus falou para ele levar lá, ele aceitou. Me entrega seu filho, você vai entregar ele em sacrifício. Eu já matei ele, eu vou chegar lá e vou fazer isso. Porque ele queria que Deus poderia fazer infinitamente mais. E ele voltou com o sacrifício dele. Aquilo que era para ser entregue como sacrifício. Às vezes, irmãos, Deus nos testa. Muitas das vezes Deus faz teste. Deus fala assim: fazei prova de mim. Quando nós dizimamos e ofertamos, faça prova de mim. Fala assim, se Deus pede para você fazer prova dele, por que Deus não pode provar você? Por que Deus não pode fazer um pequeno teste com você? Servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Simples, irmão. É vivermos a verdade em todos os momentos. Muitas vezes nós pensamos algumas besteiras no meio do caminhar, nós até queremos desistir. Talvez você veio para cá hoje e fale assim: poxa, mas eu quero desistir, eu acho que eu não vou mais, eu não vou continuar, porque a situação está difícil. Talvez você tenha vivido isso sentido no seu coração, mas a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Não siga o instinto do seu coração. O nosso coração é enganoso. Se o Senhor falar com você, que o Senhor mande um anjo, o Senhor traga um profeta para entregar aquilo que você esteja querendo ouvir, você pode ter certeza, irmãos. Você pode estar dormindo, Deus ele vai te revelar um sonho, Deus ele vai falar com você, ele vai levantar alguém para a sua casa, ou ele pode estar até falando para você neste momento mesmo, algo que você esteja querendo, algo que você colocou no seu coração. Muitas das vezes, irmãos, eu falo para os irmãos: quantas vezes eu já pensei em parar? Eu falo abertamente para os irmãos, sem medo. Quantas vezes eu pensei: sabe uma coisa? É que bate aquele desespero, eu não quero mais. Mas aí a gente para e pensa assim: mas que culpa tem Jesus? Que culpa que ele tem? Que culpa tem Jesus? Que culpa tem o Espírito Santo? Que culpa tem o céu nisso? Às vezes a culpa é porque é o diabo. Assim, às vezes a gente deixa bastante o diabo até largo, porque bom ele não é. Mas muita coisa é erro nosso, irmão. Muita coisa o diabo nem precisa dizer para nós: isso aí eu não vou nem chegar perto, porque isso aí vai sozinho. Ele já conhece o caminho, né? Então eu não vou nem cutucar ele, porque já está fazendo o mesmo. Fala assim: aqueles que servem a Deus é esses aí que o inimigo está tentando ali todo dia, soltando suas setas, os seus dardos, os seus laços, tentando nos estragar. A palavra diz que ele fica com um leão ali rugindo para tentar nos estragar. Então, irmãos, é mais ou menos isso, né? Quando nós vamos fazer algo, que nós possamos fazer com sinceridade, com retidão de coração, com toda a integridade, que nós possamos falar assim: eis-me aqui, tudo que eu tenho é isso, a minha vida é assim, a situação é essa, Senhor, me perdoa nas minhas fraquezas, me perdoa nas minhas falhas, eu pensei em fazer isso, Senhor, mas eu estou aqui arrependido, me perdoa. A palavra não diz que aqueles que confessam encontram de Deus a misericórdia e os seus pecados não são lançados no mar do esquecimento, e deles já não lembro mais. E às vezes nós ficamos martirizando, por pouca coisa, por pouca bobeira. Chega aqui e não consegue dar nem liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida, você fica trancado, fica angustiado. Não, tira essa angústia, tira essa ansiedade do seu peito, irmão. Irmã, tira isso daqui. Se abre para Deus, se entrega, vai falar: Deus, me usa da forma que o Senhor tem que usar. Eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou pular e espernear. Se estiver falando mistério, vai falar. É você com Deus, esquece todo mundo aqui, fala: é somente eu e Deus. Deus ele quer um particular com você. Às vezes Deus está esperando só um passo teu. Fala assim: eu quero que você dê um passo. E você sabe o que você tem que entregar para Deus. Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que entregar, mas você sabe o que você tem que entregar. Então nessa noite, irmãos, através dessa palavra aí, entrega aquilo que você tem que entregar para Deus. Seja fiel. Não retenha nada. Que nós não sejamos como Ananias, nem como Safira, mas que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos ser sinceros. Peça ajuda para Deus, entregue para Ele, tenha certeza que o melhor para a sua vida Ele vai fazer. E por aqui, irmãos, eu vou encerrando e quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, para que suas palmas louvem o nome santo do nosso Deus. Amém?